Bom dia, irmãos e irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da matéria As Doutrinas da Graça. Vamos orar ao Senhor e a gente inicia com o conteúdo de hoje na sequência da Tulipe. Pai, obrigado por este momento. O Senhor está permitindo nós estudarmos os 5 pontos das doutrinas da graça, Senhor, tudo isso baseados na Tua Palavra, nas Escrituras, que realmente são o nosso referencial. Nos conduza, Senhor, no ensino, no aprendizado, que sejamos, Senhor, edificados por Tua Palavra e que Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, todo o conteúdo que nós aprendermos nesta manhã. Sejamos, Senhor, convencidos por Tua Palavra e vivamos, Senhor, coerentemente com aquilo que nós estamos crendo, vendo, discernindo da Tua Palavra, Senhor. Assim agradecemos por este momento, por Tua misericórdia ainda em nos proporcionar momentos de ensino, de aprendizado aqui na Igreja Cristã em Campo Grande. Que saibamos aproveitar ao máximo isto, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Continuando então, o estudo das doutrinas da graça. Seguindo o esquema didático, nós já vimos sobre o primeiro ponto, na verdade a introdução, depois, primeiro ponto, depravação total, na sequência nós vimos objeções à doutrina da depravação total. Hoje, a aula de número 4, vamos estudar sobre a eleição incondicional. Eleição incondicional. Agora eu quero ouvir de você, de forma rápida, o que você entende sobre eleição incondicional. Vamos lá. Pode falar. Não dependeu de condição humana. Muito bem. Eleição. O que é eleição? Escolha. Pois não, Ellen, que você falou? Ser escolhido. Escolha. Não dependeu de condição humana. É incondicional. Não há condição para esta escolha. Muito bem. Vamos lá. Eleição incondicional. A escolha de alguns seres humanos para a salvação e santidade não se baseia em nenhum mérito ou virtude humana. Espera aí. A escolha de alguns. Você já tem que entender que nem todos são eleitos, nem todos são escolhidos para a salvação e santidade. Porque se nós crêssemos que a escolha era de todos, nós cairíamos no erro do universalismo. Não há salvação de todos. Não há salvação de todos. Inclusive, como nós vamos ver no outro ponto sobre a expiação limitada, não há gota de sangue de Jesus Cristo derramada para aqueles, ou por aqueles, que não foram eleitos. A expiação ela não é ilimitada. Agora eu já estou pulando para o próximo ponto. Portanto, a eleição ela é também de alguns. Porque senão Cristo morreria por aqueles que vão para o inferno. Então a eleição de alguns, voltando ao conceito, a escolha de alguns seres humanos para a salvação e santidade, salvos, e também para a perseverança. Deus escolhe uns para a salvação e para serem santificados e para chegarem até o fim. Porque também alguns acreditam e alguns defendem que Deus escolhe, ok, Deus salva, ok, mas aí dali para frente depende do homem. Mas não, a eleição é também, ou engloba todos aqueles que foram salvos e santificados e que chegarão ao fim. Aqueles que Deus escolheu, certamente estarão no céu. A escolha não é somente para a salvação, mas é também para a perseverança. A escolha de alguns seres humanos para a salvação e santidade não se baseia em nenhum mérito
ou virtude humana. Não há nada de bom no ser humano. Portanto, aqui há uma coerência e uma ligação, um link diante de uma lógica, entendendo o ponto anterior. Qual foi o ponto anterior que nós estudamos? Todos os seres humanos são parcialmente depravados? 70% depravados? O homem, quando comeu do fruto, ele teve o quê? Uma unha encravada? Ele ficou enfermo? O homem morreu. O homem, ao comer do fruto, ele morreu. Não há uma doença para a qual Deus preparou uma vacina. Há uma morte para a qual Deus preparou uma ressurreição, uma vida. Portanto, se todos morreram e não há esperança alguma no ser humano, obviamente, Deus escolhe sem depender, sem haver uma condição no ser humano para ser escolhido. Porque de outra forma não seria possível. Se Deus dependesse de alguma parte, ainda que 0,1% do ser humano para ser salvo, esse 99,9% da parte de Deus seria incapacidade de Deus. Porque esse 0,1% da parte do homem seria impossível do homem completar. Perceberam? Muito bem. A escolha de alguns seres humanos para a salvação e santidade não se baseia em nenhum mérito ou virtude humana, nem mesmo fé ou no arrependimento, mas unicamente no amor e na misericórdia de Deus como expressão da sua livre e soberana vontade. Nós estávamos mortos e de um morto não se espera nada, a não ser feder. Nada. Nada de bom um morto pode fazer, absolutamente nada, nem de mal, no sentido de poder participar na sua salvação. Por isso que Deus teve que escolher. E a escolha não dependeu de nada, nem da fé e do arrependimento, como nós vamos ver daqui a pouco. O arminianismo defende uma eleição condicional, baseada na fé, no arrependimento ou qualquer outra obra humana. O que a corrente arminiana acredita, então? Que Deus escolhe pessoas, ou porque vê nelas obras, para serem escolhidas e salvas, ou porque Deus antevê fé e arrependimento, por isso que escolhe. Mas não é assim. Se Deus antevisse fé no Sandro, e por isso ele escolheu o Sandro, porque ele viu que o Sandro iria crer, aí já há uma condição: a fé do Sandro. Portanto, nem fé, nem arrependimento antevisto por Deus são condições para Deus escolher alguém. A eleição ela é incondicional, inclusive não dependendo da fé e do arrependimento dos eleitos, que irão crer e se voltar para Deus. É desse jeito, Rodrigo? É desse jeito. Zero da parte do homem. Nenhum mérito, nenhuma condição, nenhuma situação especial, ainda que minimamente do homem, para ele ser escolhido e salvo. Não há. Há esperança para um ser humano sem Deus, portanto? Não há. Nenhuma. Absolutamente nenhuma, se não for Deus agindo para salvar uma pessoa. Todos estão mortos. Por isso Deus tem que escolher. E Ele escolhe de acordo com a sua vontade, baseada no seu amor, graça e misericórdia. Ponto. Podemos ir embora. Vamos lá. Arrependimento e fé. Onde estão na eleição, portanto? Aonde que arrependimento e fé estão na eleição? Porque você creu, você se arrependeu. Isso contribuiu para a sua eleição? Veja, de acordo com este ponto da eleição, não há condição incondicional,
o arrependimento e a fé não são condições. Não são condições. Não são previstas por Deus para que Deus escolha uma pessoa por conta da fé, porque ele vai crer, ou porque a pessoa vai se arrepender. Não são condições, mas resultado da eleição. Veja, Deus escolhe, ou já escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos, os que são salvos, ok? Ok. Portanto, aqueles que são salvos e serão salvos, terão fé e arrependimento. É resultado da eleição. Ninguém que Deus elegeu antes da fundação do mundo, predestinou, ninguém desses não terá fé ou não terá arrependimento. Mas isso é algo que por conta da eleição, Deus produz no coração do eleito no momento certo, no momento específico, no momento pré-determinado, predestinado por Deus, para eles despertarem do estado de morte. Perceberam a lógica? Perceberam a ligação de um ponto para o outro? Por conta da eleição, você um dia creu, porque você foi eleito, você passou a crer e se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Jesus Cristo. A eleição não é baseada na condição da fé ou do arrependimento, porque fé e arrependimento não são condição, são resultado. Em outras palavras, são o meio, o instrumento que Deus escolheu para aplicar a salvação aos eleitos. Vamos trocar em outras palavras. Você, ok, foi eleito. Você crê que você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Qual que é a prova disso? Qual que é a prova de que você sabe que você tem convicção de que você é um eleito? O fato de você ter crido e se arrependido dos seus pecados. Senhor, eu não sei se eu sou eleito. Então, se você não sabe se você é eleito, você precisa rever a sua fé em Jesus Cristo. Fé é o meio que Deus usa. Fé e arrependimento é o meio que Deus usa para efetivar a salvação na vida de uma pessoa. Deus não elege porque antevê arrependimento e fé. Gente, isso precisa ficar bem claro, porque há uma nuance, há uma corrente que acredita na eleição, dizem incondicional, porque Deus não vê mérito algum nos homens, mas existe uma corrente que defende uma fé prevista por Deus para que assim Ele escolha, mas isso não está certo. Deus não prevê, vou repetir, Deus não prevê a fé naquele que Ele vai escolher. Nada, absolutamente nada chama a atenção de Deus para escolher alguém antes da fundação do mundo, absolutamente nada. Deus faz isso de livre vontade, de acordo com o beneplácito, o bom prazer da sua vontade. E não lá nos recônditos da eternidade passada, Deus viu que o Pedro teria fé em 2000 e... Quando que você se arrependeu, Pedro, pela primeira vez? Você lembra o ano? Não lembro, então tá bom. 2000 e bolinha. Então Deus lá no passado, Ele previu que em 2000 e bolinha o Pedro iria crer. Por isso Ele escolheu. Não é baseado por Deus ter antevisto a fé, tampouco o arrependimento de alguém. Isso precisa ficar bem claro, gente, no coração, nos nossos corações. Elimina qualquer tipo de participação do homem na salvação. E isso tem que ficar bem claro. Mas, Rodrigo, nada do homem. O homem não pode subir um pouquinho no palco? Não pode. Desculpa te frustrar. Desculpa frustrar o coração do Rodrigo, que ainda tende um pouquinho para o humanismo e achar que, poxa Deus, nem um pouquinho? Não, gente, nem um pouquinho, nem um dedinho que Deus pega e puxa a gente para cima, nenhum. Eu vou repetir que eu já
dei essa analogia aqui numa aula, eu vou repetir. A salvação de alguém não é quando uma pessoa está mergulhando no mar da iniquidade, sem Deus, no mar sem Deus, e ela está mergulhada, está quase para morrer, e ela põe a mão para cima e fala, Deus me salva, aí Deus vem lá de fora e puxa e fala, oh, salvei você. Gente, a nossa salvação não é quando nós estávamos para morrer e Deus nos salvou. A nossa salvação no mar da iniquidade é quando nós estávamos mortos, lá embaixo já, o nosso esqueleto, no fundo do mar da iniquidade, sem esperança alguma. E Deus faz com que esses ossos molhados, mas por outra analogia de Jeremias, ossos secos, Deus dá vida. Deus dá vida àquele que está morto em seus delitos e pecados. Ele produz arrependimento e fé porque elegeu. Quem vem primeiro? Fé e arrependimento ou eleição? Repete, vamos lá, turma. Fé, arrependimento ou eleição? Eleição, predestinação, escolha soberana de Deus antes do mundo ser mundo, antes do tempo ser tempo. A escolha de Deus vem antes, para que depois aconteça na sua e na minha vida o dom da fé e o arrependimento primário para crermos em Jesus Cristo. Como a obra da redenção é efetivamente aplicada aos eleitos de Deus? Então vamos lá. Como a obra da eleição da redenção, a salvação de Deus em Cristo Jesus, é efetivamente aplicada nos corações dos eleitos. Então, como isso acontece? Como que Deus então produz fé e arrependimento no momento certo daquele eleito? Como? Pelo Espírito Santo, que opera nos corações dos eleitos, produzindo neles arrependimento e fé para a conversão e salvação, para a salvação e conversão. No momento certo, de acordo com a vontade de Deus soberana que é, o Espírito Santo dele passou a habitar em você, não porque você abriu a porta e porque ele entrou, mas porque ele entrou no seu coração, e você pôde então responder à fé e dizer, Senhor, eu creio em Ti, eu me arrependo dos meus pecados, sim, o Senhor, eu não sou absolutamente nada. O Espírito Santo que produz isso no seu e no meu coração. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, quem achou, leia bem forte, pois não? Pode, da misericórdia, pode. Vai lá. Isto. Isso. Muito bem, exatamente. Voltando um pouquinho, você pega aquele momento em que Cristo deu vida. Deus, sendo rico em misericórdia, é o 4, né? Por causa do grande amor com que nos amou. Aí vem o 5, né? Cristo deu vida. E agora, e aí você caminha um pouquinho, chega no 8. Porque pela graça, vocês são salvos. O que é graça? Graça é você receber aquilo que você não merece, que você não tem condições de merecer. Perceberam a analogia do termo? Você não tem condições de receber, portanto, e ainda assim você ganha. Isso é graça. Pela graça vocês são salvos. Por qual meio? Mediante a fé. E isto, quando o apóstolo Paulo fala isto, alguns intérpretes mencionam isto, a fé, ou isto, a graça, e alguns falam isto, os dois, tudo, o pacote. Isto tudo não vem de vocês. A graça é de Deus. A fé,
Quem dá o dom da fé? Dom é presente, Deus. Você não produz fé. Não foi um momento lá no seu quarto, ou numa igreja, ou você estava no alto de uma montanha, ou você estava vendo uma luz azul piscando, de repente você... Peraí, eu acho que eu vou ter fé agora, porque eu estou sentindo uma coisa diferente. Não foi assim. Quem produziu fé no seu coração, num momento específico na sua vida, que você passou a crer? Deus. Deus. Isto é dom de Deus. Isto é dom de Deus. E o 9, não de obras. Que são obras? Obras, você pode também utilizar o termo fazer, conquistar, trabalhar, se esforçar, ter condição da sua parte. Não há condição, não por obras, para que ninguém se glorie. Não há bom diante de Deus. Porque se houvesse condição, veja só, toda a raça humana está aqui, vamos lá. Vamos supor que toda a raça humana que Deus criou, todos os homens estão aqui. E Deus elege e salva por condição. Você tem condição, eu não tenho a condição. De repente você fala, ei, eu tenho condição? Há algo de bom em mim. Eu cumpri uma condição. O outro não cumpriu a condição. Eu sou melhor que você? Por isso que Paulo fala, não é por obras, não há por condição, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo, você é salvo, você é salvo, você creu, ele creu. E a gente vai olhar um para o outro e falar assim, gente, ninguém merecia. Ajoelhe no chão, todo mundo ajoelha e agradeça a Deus, porque nenhum de nós merecíamos. Não há bom diante de Deus. Não de obras, não por obras, não por condição, para que ninguém se glorie. Outro texto, 2 Tessalonicenses 2,13. Esse texto é bem claro, vamos lá. Quem achou, leia bem forte aí. 2 Tessa 2,13. Gente, quando eu leio esse texto, e tem uns que não acreditam na eleição e falam que a predestinação vem de um tal de calvinismo que é uma heresia, quando eu olho para esse texto, eu falo, mas gente, está na Bíblia. A gente não pode fugir disso. Releia comigo, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês. O apóstolo Paulo está elogiando a igreja lá em Tessalônica. Irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Por quê? Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Está claro isso para você? Então, há uma escolha da parte de Deus? Há uma escolha da parte de Deus, nós não podemos fugir disso. Deus escolheu desde o princípio, lá atrás, para a salvação. Qual que foi o meio? Pela não é uma condição, pela é um meio, através de, por meio da, ou pela santificação do Espírito. O que é a santificação do Espírito? É aquele primeiro lavar de Deus, regenerador na sua vida, que produziu no seu coração o primeiro de muitos arrependimentos. Santificação do Espírito, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Como que a salvação, portanto, é efetivada na sua e na minha vida? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Fé na verdade. Perceberam aí qual foi o meio que Deus efetiva a salvação nos eleitos? Porque foram eleitos, Deus santifica e dá fé. Quem me chamou? Opa! Isso. Amém. Exato. Na palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por meio da palavra. Fé na verdade. Exatamente, o apóstolo Paulo está dizendo. É fé no Evangelho. Na mensagem boas novas de Deus. Pois não? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus.
A palavra de Deus, muito bem. Atos 13, 48, vamos lá. Que legal, olha só que coisa linda que está acontecendo aqui na igreja primitiva. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. Pelo evangelho que estava sendo pregado, os apóstolos estavam a todo vapor, pregando nas igrejas, começando lá em Jerusalém. E no versículo 48, no finalzinho diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não é o contrário. Foram destinados para a vida eterna porque creram. Não. A ordem é: creram todos aqueles que haviam sido destinados, que tinham sido escolhidos, que tinham sido eleitos, que tinham sido predestinados para a vida eterna. Quem não foi predestinado para a vida eterna não crê. Não haverá no céu aquele que não foi eleito. Não haverá. Deus não vai abrir exceção dentro daquilo que Ele escolheu. Quando a gente estuda sobre a eleição incondicional, nós estudamos um termo na teologia que a gente fala que há um número exato dos eleitos. Não é um número indefinido de eleitos. Deus já tem um número exato daqueles que Ele já escolheu. Ele não está escolhendo no curso da história. Ele já escolheu todos, antes da fundação do mundo. O nome escrito do livro da vida já está escrito. Seu nome está lá? É porque você é um eleito. É porque você foi lavado pelo Espírito Santo. É porque você teve fé no seu coração vindo da parte do Espírito Santo para você crer em Jesus Cristo. Então, creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Não há condição. João Calvino disse isso. A semente da palavra de Deus acha raízes e frutifica unicamente naqueles em quem o Senhor, por sua eterna eleição, predestinou para serem filhos e herdeiros no reino celestial. A pregação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus no coração de um não eleito não frutifica, não tem raiz e não frutifica. Por isso que você deve continuar evangelizando, mas o seu papel é fazer com que a palavra de Deus saia da sua boca e atinja o quê? Atinja o ouvido do seu ouvinte. Para por aí, porque você não consegue fazer com que a palavra de Deus passe do tímpano e vá para o coração e produz vida. Ah, mas Rodrigo, mas aí fica difícil, né? Como é que eu vou saber se a pessoa vai ser salva? Não, não é para você saber. Deus nunca disse para você, ó, evangelize aqueles que você sabe. Evangelize e evangelize. Fale da palavra de Deus, para que a palavra de Deus atinja os ouvidos dos ouvintes. Isso é um chamado, a gente chama na teologia de chamado externo. Na igreja, que é a baluarte, coluna e baluarte da verdade, a igreja ela proclama e ela faz o chamamento externo do evangelho. E quem faz o chamado interno do evangelho? O Espírito Santo. Quando a palavra de Deus é proclamada, ela alcança todos os ouvidos que estão ouvindo. Todos os ouvidos que estão ouvindo. E, por soberania de Deus, os corações que são eleitos. Muito bem, perceberam? O agir do Espírito Santo para a salvação do povo de Deus, dos escolhidos. E Calvino continua, para todos os demais o quê? Os que não são escolhidos antes da fundação do mundo, que pelo mesmo conselho de Deus, mesmo propósito de Deus, mesma vontade de Deus, mesmo desejo de Deus, antes da constituição do mundo, tanto eleitos quanto não eleitos foram pré-determinados lá atrás. Por isso que é pré. Aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, todos, antes da fundação do mundo, foram reprovados. Para todos esses, a clara e evidente pregação da verdade não pode ser senão odor de morte que conduz à morte.
Mas eu prego bastante pro meu amigo lá do serviço, hein, Rodrigo, e ele não se arrepende. Quem sabe ele não seja um eleito. Quem sabe ele não seja um eleito. Isaías capítulo 6, o Senhor mandou Isaías pregar para que todos não se arrependessem. Você já viu isso? Deus mandou para Isaías: pregue, e eles vão rejeitar. Foi 100% de sucesso a pregação de Isaías naquele momento. Atingiu todos os corações para que todos recusassem. Quem faz isso? Deus. Deus. Base bíblica, então, sobre a eleição incondicional. Pois não, Marcelo? Uhum. Isso, não porque ela fez para não ser, porque tanto a eleição quanto a condenação não estão baseados em algo que fez. Porém, há uma responsabilidade da parte do homem para ser condenado. A reprobabilidade está na parte em que o homem... Porque assim, nós temos que entender também o seguinte: todos estamos mortos, ou nós que éramos descrentes, estávamos mortos, mas agora nós temos vida em Cristo. Mas assim, vamos nivelar todo mundo, toda a raça humana, depravação total. Em um certo sentido, passivamente, todos estão mortos, ou seja, não conseguem buscar a Deus e não podem se salvar por si mesmos. Mas por outro lado, como nós vimos na depravação total, há uma questão ativa em que o ser humano faz algo para ser condenado, e já está condenado. Rejeitam Deus, são reprovados, portanto, por conta disso, porque há uma responsabilidade da parte do homem, porque pecam conscientemente, deliberadamente, e são condenados por isso. Portanto, a reprovação é porque o homem merece, merece a condenação justamente porque ele é um pecador. E Deus, em sua justiça, dá. Por que Deus é justo? Deus é justo porque Ele dá aquilo que uma pessoa merece. O que o pecador merece? O inferno. Portanto, você não pode cantar assim: Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Cuidado. Deus é gracioso, Ele não vai conceder aquilo que você tinha lá atrás, que era o inferno, a morte. A reprovação está nesse sentido, Marcelo. Porque o ser humano, ele é responsável por conta da responsabilidade humana. Pois não, Max? Certo. Não é certo ser macumbeira, certo porque eu estou entendendo o que você está falando. Muito bem, perfeito. Gente, aquele que é de Deus, o apóstolo João escreveu na sua primeira carta: o maligno não lhe toca, nem toca. O maligno ali é o adversário, é o pior dos inimigos, é o que está acima de todo o mal que pode acontecer, é o mal personificado, é o diabo, ok? Então, se o maligno, que é o top de linha lá, o primeiro da maldade, não toca, que dirá as outras coisas? Que dirá o ser humano rogar uma coisa ruim para você? Jamais. Jamais. A nossa fé está guardada, preservada pelo Espírito Santo. Só um pouquinho, Kétora. Aqui. Pode. Reprovação. Pode ler. Uhum. Isto.
Indesculpável. Muito bem. Completando a resposta, capítulo 1 de Romanos, exatamente isso. A reprobabilidade está nesse sentido. Muito bem. A irmã Kétora, pois não? Isto. Muito bem. Pronto. A responsabilidade do homem em decidir pecar, em deliberadamente ofender a santidade de Deus. Nós não somos neutros. Se não fosse a graça de Deus, nós constantemente estaríamos ofendendo a santidade de um Deus justo, que por isso aqui de pecado, nós merecíamos a eternidade no inferno. Ok? Muito bem. Pois não. Isso, exato. Não devemos temer o inimigo ou qualquer outra coisa má, mas temer a Deus, que pode tanto matar o corpo quanto a alma. Muito bem, amém. Vamos lá, base bíblica então, vamos correr aqui para ver os textos. Marcos 13, 20 e 22, diz assim o texto, Jesus Cristo falando: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ou seja, os dias finais, antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Presta atenção, mas por causa palavra do nosso Senhor Jesus. Palavra do Senhor Jesus. Na Septuaginta, eleitos aqui, no grego, é eleitos, escolhidos. Eleitos que... Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Tem eleição incondicional na Bíblia, então? Tem, está aqui. Versículo 22. Pois surgirão falsos. O Senhor Jesus continuando naquele sermão escatológico dele. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os eleitos. Portanto, bate no seu peito e fala: eu sou um eleito. Você não está usando o termo extra-bíblico, não. Eu sou um eleito. Eu sou um eleito. Ah, não, eleição não existe. Existe. Jesus disse que existe. Eu sou um eleito. Outro texto, Efésios 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, em Cristo. Assim como nos escolheu. Escolheu? Escolheu. Escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para... Veja, escolha está aqui. Santidade está aqui. Vem depois. Para. Nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou lá atrás para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Baseado no quê? Na vontade de Deus. Outro texto, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok, porquanto, aos que antemão conheceu, aqui está falando de Deus, tá? Lá na eternidade, onde não havia tempo. Deus conheceu. O que é esse conhecer? Deus já tinha no coração dele a vontade, por beneplácito, por bondade dele, saber quem ele escolheria. Esse conheceu aqui é a identificação de cada eleito. Porque Deus não salvou por lote. Ou Deus não, na eternidade, falou: eu vou salvar um povo. Não, lá na eternidade, ele conheceu que ele iria salvar o Plínio, a Grace, o Fábio, o Rodrigo, a Valnira, o Marco. Cada um dos eleitos. Ele conheceu lá atrás todos os seus eleitos. Lindo isso. Ao que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há eleição aqui nesse texto? Há eleição. Outro texto, Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Outro texto que tem aí a eleição expressa no texto. Romanos 9, 11 a 15. E ainda não eram gêmeos nascidos. Que gêmeos? Que gêmeos? Jacó e Esaú. Não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Não havia condição para Deus escolher um e rejeitar o outro. Para que o propósito de Deus quanto à escolha, eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, não porque os gêmeos fizeram alguma coisa, mas porque aquele que chama quis escolher um e rejeitar o outro. Ele na nossa ótica, Deus escolheu o melhor? Senhor, o senhor podia ter escolhido Esaú, hein? Porque Jacó, olha, deu um trabalho para o senhor, hein? Mas Deus não escolhe nenhum dos melhores. Deus escolhe os piores. Você acha que você foi escolhido porque você era melhorzinho que o outro? Você era o Esaú da história. Não, todos nós somos Jacó. Todos os escolhidos somos Jacó. Damos trabalho para Deus. Mas não importa. Não importa no sentido, não estou falando para você banalizar isso não. Mas não importa sim, no sentido que Deus escolhe e Ele faz a obra de transformação. O Jacó no início ele era um enganador. Hebreus mostra que no final ele terminou como um adorador, segurando no bordão do seu cajado, adorando o Senhor. Deus transforma vidas. Deus não escolhe o melhor, Deus escolhe todos os piores, e dentre os piores Ele escolhe aquele que Ele transforma e faz vasos de honra para viverem eternamente com Ele. Não havia os gêmeos feito nada para que prevalecesse a vontade daquele que chama, Paulo está explicando. Já fora dito a ela, a mãe, o mais velho será servo do mais novo, do mais moço. Tinha que ser o contrário. Pela ordem legal, o mais moço tinha que servir ao primogênito. Mas Deus disse não. O mais velho servirá ao mais novo. Quem nasceu primeiro? Esaú. Depois veio Jacó. O primogênito deveria merecer tudo, mas quem foi escolhido foi o segundo, o Jacózão, que foi escolhido. Porém, me aborreci. Aqui, ó, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci. Esaú, aborrecer aqui no texto original é odiei. Reverendo Heber Campos explica muito bem sobre o termo odiar. É porque a gente pensa, o ódio de Deus, né? É o ódio de Deus. O ódio nosso é temperado com pecado. Mas o aborrecimento de Deus, a rejeição de Deus, o ódio de Deus para os pecadores que vão para o inferno é um ódio santo, perfeito, que ninguém pode discutir. Mas ele aborreceu de Esaú e escolheu Jacó. Que diremos, pois, então? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, aí Paulo usa um texto lá de trás. O que ele disse para Moisés e se aplica com relação à eleição? Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprover ter compaixão. Deus fala isso para você e para mim. Outro texto, 1 Pedro 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, iniciando a carta, ele endereça essa carta aos eleitos, para todos os eleitos, que são forasteiros, da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele repete, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Essa presciência, alguns falam, então, Deus soube, presciência é saber antes. Deus soube antes que o fulano iria crer. Não, aqui a escolha não está baseada na presciência. Aqui é no sentido de que Deus conhece todos os seus eleitos, todos aqueles que Ele vai salvar, independentemente. Sem condição, não há condição da fé ou do arrependimento futuro, não. É de acordo com a vontade dEle que Ele conheceu, segundo a presciência de Deus Pai. Como que então Ele efetiva a eleição, a salvação? Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A aspersão do sangue de Jesus Cristo você pode entender como sendo o perdão dos pecados e a justificação pela fé
a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Outro texto aqui que fala expressamente sobre eleição incondicional. Deus é soberano. Para entendermos bem a doutrina da eleição incondicional, devemos ter em mente que o pano de fundo que dá sentido à doutrina e cessa todo questionamento é a soberania de Deus. Por que Deus escolhe, né? Porque Ele é soberano. Na verdade, a soberania de Deus não se manifesta apenas na eleição para a salvação. Há outras eleições ou escolhas mencionadas nas Escrituras. Deus escolhe pessoas para terem habilidades, dons ou vocações para serviços ou ofícios, está lá em 1 Pedro 4,10, depois leia em casa. Deus escolhe nações para serem alvo especial da sua graça e justiça. Deus escolhe ainda um número exato de anjos para permanecerem em seu estado original e outro número exato de anjos para caírem e se rebelarem. Vocês sabiam disso? O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele escreve assim, diante das testemunhas e dos anjos eleitos. Deus escolhe, segundo a vontade dele. Todas estas escolhas são escolhas soberanas de Deus, fundamentadas não em qualquer virtude do objeto, mas no amor, na graça, na misericórdia e na justiça de Deus. Por que escolhe Deus este e não aquele? A resposta é, há somente uma resposta possível. Porque assim lhe aprouve, porque assim ele quis. Estas eleições, assim como a eleição individual para a salvação, são manifestações da livre e soberana vontade eterna de Deus. Imutável em seus propósitos, soberano em sua vontade, o Senhor decide, escolhe e elege, independentemente ou incondicionalmente. Ponto. Por que, Senhor? Porque o Senhor é soberano. Por que o Senhor escolheu este? Porque o Senhor é soberano. Encerrando. Para que sabermos tudo isso? Para que entendermos o ponto da eleição incondicional? Para que saber que você é um eleito? Para quebrar os nossos corações autossuficientes. Você saber que você é um eleito não pode produzir no seu coração orgulho, autossuficiência. Então deixa comigo, Senhor, já que eu sou um eleito, eu tenho uma aura especial em volta de mim. Não. É para quebrar a sua autossuficiência. Você não pode nada, meu irmão, minha irmã, se não for a graça de Deus do início ao fim. Quebra a minha autossuficiência. Se eu fui eleito para a salvação, é a graça de Deus que me conduz ao fim. Porque se não for a graça de Deus me conduzindo até o fim, eu estou perdido. Preciso do Senhor. Precisei para ser salvo. Preciso para me santificar. Preciso para ir para o céu. E só entro lá no céu pela graça de Deus. E Ele vai completar a obra dele. Porque Ele começou, Ele vai completar. Outro, para nos fazer mais humildes. Não é porque... o grupo dos eleitos lá. Quando começou a correr essa doutrina do calvinismo, depois que Calvino morreu, século XVIII, na Europa começou a correr um boato assim, olha os eleitos aí, olha os predestinados aí, olha os que se acham, em outras palavras, olha os escolhidos aí. Mas não é para produzir no seu coração e no meu coração um orgulho, pelo contrário, humildade. Senhor, eu não merecia. Eu não merecia. E o Senhor me escolheu. Sermos eternamente gratos a Deus. Portanto, Senhor, o Senhor me escolheu? Eu só tenho a dizer, muito obrigado, Senhor. Quero ser grato ao Senhor porque o Senhor me escolheu. Porque se não fosse o Senhor ter escolhido, eleito a minha vida, antes da fundação do mundo, eu estaria condenado ao inferno. Adore ao Senhor. Seja grato ao Senhor por Ele ter escolhido você antes da fundação do mundo. Charles Spurgeon teve esta convicção. Eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo, pela qual Ele devesse me olhar
com especial amor. Esse é o nosso coração. Coração humilde. Dizer, Senhor, não há nada de bom em mim, mas muito obrigado por ter me escolhido. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode, rapidinho. Sim. Isso. Somos. Amém. É isso. Somos escolhidos. Mas essa escolha nos faz nos jogar de joelhos no chão. Quebra o nosso orgulho. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Até a próxima, se Deus quiser.